estamos aqui, com a professora Fátima Souza e o professor Paulo Celso, que são dois educadores, né, uma educadora e um educador aqui da Universidade de Brasília, que assumiram essa tarefa bonita, mas difícil, de assumir esse compromisso junto à nossa comunidade, né? Nós sabemos que é um cargo que exige uma dedicação incrível. Então, a gente já começa agradecendo muito, muito a vocês por terem disponibilizarem os seus nomes para essa consulta da nossa universidade. Tá? Isso aí, para nós, já é motivo de reconhecimento e agradecimento. Professora Fátima e professor Paulo. Nós somos, na verdade, eu sou a professora Renícia, né? Estou como coordenadora da COQUEM, da Coordenação da Questão Negra, e nós temos hoje um grupo de alunos mais diretamente vinculados à COQUEM, que são 60 estudantes do Afroatitude, mais 10 selecionados por editais, que são bolsistas, mas nós temos ainda cerca de 200 estudantes de vários cursos, cotistas e não cotistas, que estão num grupo grande e que alguns demonstraram mais efusivamente a vontade de escutar vocês de uma forma mais intimista, ouvir mesmo o planejamento, o programa de vocês, professora. E aí, com essa provocação desses estudantes, em que a gente acha que é um momento muito importante da democracia da nossa universidade, nós nos colocamos à disposição para fazer essa mediação junto a vocês. Então, nesse momento aqui, professora, tem grupos de estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade de Brasília, que estamos aqui muito felizes, né, com a presença de vocês e com a disposição de vocês de apresentar esse plano de trabalho de vocês. Os estudantes se reuniram no final de semana, parecia formiguinhas, eu só olhando, eu falei, não vou entrar. Só olhei na sexta-feira, e mesmo assim só dei um palpitinho assim, sugiro isso, sugiro aquilo. Então, o que vai ser colocado aqui é muito diz respeito a eles. A gente fez pequenas considerações, mas foram mais colocações deles. E aí a gente pensou assim, professora, se a senhora concordar. O objetivo é que vocês tenham entre 20 e 30 minutos para poder fazer uma explanação sobre a proposta de trabalho de vocês, tá? E aí, em seguida, eu passo para uma estudante que fará 3 perguntas, porque eles sistematizaram essas perguntas. Volto para vocês, vocês comentam essas perguntas, respondem, que são pontos que eles gostariam de ouvir de vocês a opinião sobre esses pontos. E aí, depois eu passo para um outro estudante que também vai apresentar mais 4 perguntas. São, ao todo, 7 perguntas que a gente concentrou nos dois para poder ouvir melhor a explanação de vocês dois, ok? E aí eu faço algumas considerações e a gente abre ao final para os estudantes. O que eu vou pedir para os estudantes que aqui estão é o seguinte, que anotem os pontos de dúvidas em relação à fala da professora Fátima e do professor Paulo, e ao final a gente volta para vocês, tá, professor? Então é só para... Como tem uma sistematização que foi feita pelo coletivo, então eu gostaria de priorizar, ouvir vocês a respeito dessas questões que foram construídas nesse grupo grandão. E aí, no final, a gente abre aqui para quem veio também, para poder perguntar para a senhora. E a gente colocou um teto, professora, de 2 horas. Então, como a gente está começando às 17h50, eu gostaria de perguntar para a senhora se a gente pode caminhar até, no máximo, 20 horas. Se Sim. puder terminar antes, tudo bem. Não, a mãe dele era... Não, é que a gente tem outra agenda e não podia deixar de lhe atender, né? Acho que a gente precisa sair por volta das 19 e esticando 19h15, né? Por aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, se a senhora me permite, a gente faz 20 minutos, faz as perguntas, se a senhora responde, faz... Perfeito. E pronto. Então, deixa eu me apresentar. Eu vou ser econômica na minha apresentação, professora Renísia. Primeiro, parabéns pela iniciativa de chamar os nossos alunos, tanto da graduação como da pós, para fazer esse diálogo franco, aberto entre nós, né? Eu sou a professora Fátima Souza, como ela já mencionou, tenho um carinho muito grande, não só pela agenda, né, mas pela professora Renísia, espero extensiva aos nossos estudantes. Eu estou aqui na Universidade de Brasília, né, em algumas décadas, mas sou paraibana, aqui estou há mais de 35 anos, né, acabei de receber um título de doutora de
cidadã brasiliense, né? Eu espero que, fruto do nosso trabalho, com nossos estudantes, com nossos projetos de pesquisa, nossos projetos de extensão, e a nossa própria sala de aula, né? Mas o que mais eu gosto de falar, e tenho falado, não só da experiência como gestora pública, né, foi ter ajudado a implantar o Programa de Agente de Saúde da Família no Brasil. Mas para dentro da nossa casa, né, razão pela qual ganhamos um prêmio da Organização Mundial de Saúde por ter reduzido a mortalidade materna, controlado os principais agravos do nosso país. Pois bem, e se não fosse eles, a nossa pandemia seria infinitamente mais grave, né? Mas dentro da nossa UNB, eu estive entre os professores que criaram a Faculdade de Ceilândia, coordenei o núcleo do Estudo de Saúde Pública, que é um núcleo que me é muito caro, né? Foi dele onde a gente organizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Por consequência, saiu o relatório que orientou o processo constituinte, os 5 artigos que compõem a Constituição Federal da Saúde, no capítulo da Seguridade Social. Mas dirigi a Faculdade de Ciências da Saúde, a segunda maior da nossa unidade. Não digo isso sob o ponto de vista quantitativo, digo isso porque a Faculdade de Ciências da Saúde, com todos os seus 5 cursos, seus departamentos, não é uma engenharia fácil da gente comandar. De pronto, digo para vocês que sou contra o expediente da reeleição e, portanto, acho saudável, né, essa rotatividade do poder. Então, durante as perguntas de vocês, se for o caso, a gente volta a se apresentar em outros aspectos que vocês julgarem necessário. Em ato contínuo, viu, Renise? Eu vou passar para o professor Paulo para ele também se apresentar. Eu acho que a gente já ganhou um tempo aqui nas apresentações e fico à disposição para as perguntas dos estudantes. Bom, boa tarde, né? Eu sou Paulo Celso, já sou professor há mais de 30 anos, e nessa trajetória, né, que em vários momentos a gente se cruzou, eu e a Fátima, eu já fiz vários papéis na gestão administrativa, então nunca larguei a docência, mas os papéis da gestão administrativa. Então, já fui vice-chefe de departamento, coordenador de graduação, coordenador de pós-graduação, diretor de instituto, né, do CIORG, do Interfoco. Atualmente, sou vice-diretor da Faculdade de Tecnologia. E também já fui cedido para órgãos externos, já fui subsecretário de Meio Ambiente na gestão do Agnello, fui diretor do SLU na gestão do Ronenberg, onde nós fizemos o encerramento dos trabalhos do lixão destrutural para resíduos sólidos urbanos, com a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras. Então, a gente tem um trabalho que rendeu aí um prêmio para a gente também em 2018, com esse encerramento, pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, e onde a gente não perdeu de foco a tecnologia, tá? Que foi feita toda uma mudança do sistema de gestão de resíduos de Brasília, mas a gente também colocou a centralidade no ser humano, que era o catador. Você tinha 2.000 catadores lá no lixão, com entre 2 e 4 acidentes fatais por ano, né, desses catadores morrendo de forma invisível naquele local. Então, a gente colocou esses catadores em evidência, hoje eles são prestadores de serviço ao SLU, tem 44 contratos firmados com a SLU, quando eu entrei lá tinha 0, né? Então, a gente deixou 33 contratos, é uma política que tem sustentabilidade, então hoje tem 44 contratos que transferem aí, por pagamento de serviços ambientais realizados, algo em torno de 30 milhões de reais por ano para essas cooperativas de catadores, são 1.800 catadores beneficiados com esse recurso, recebendo entre 900 e 3 mil reais, depende da cooperativa, depende do trabalho que cada uma realiza. Tá? Mas, então, desse ímpeto, a gente fez uma proposta de campanha com 10 eixos, nossos materiais todos têm QR Code, vocês podem olhar o material do QR Code, né? Então, os 10 eixos, eu só vou citar um eixo principal, que eu acho que é um que interessa muito dessa nossa conversa, que é o primeiro eixo, que é as pessoas em primeiro lugar. Então, é resgatar essa centralidade do ser humano na universidade, da importância de cada pessoa, estudante, técnico e professor, nessa discussão de uma nova universidade. A importância dada ao ser humano nessa gestão. E a gente queria deixar, então, aberto para vocês, para a gente poder discutir e poder trocar essas ideias com vocês aqui online. Professor, professor e professora, será que seria possível vocês fazerem um arrazoado rápido sobre a perspectiva de gestão acadêmica, administrativa e governança? Vocês colocam 4 tipos de gestão: acadêmica, que tem muito a ver com os estudantes, né? Gestão administrativa e governança, gestão para pesquisa e inovação, gestão, arte e cultura na universidade. Só um arrazoado sobre essa perspectiva da gestão para nós? Poderia? Porque é um ponto que eu acho que eles podem anotar, se vocês puderem fazer essa arrazoada, aí a gente entra nas perguntas. Pode ser? Sim, claro, claro. Nós... Antes disso, Renise,
Lembrar que esta carta compromisso foi fruto de uma consulta pública, onde nós fizemos 2 perguntas. Uma primeira, qual é a UNB que temos, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico situacional. Em seguida, nós fizemos uma segunda pergunta, guardando todo o sigilo de quem participou. Temos um banco considerável, que foi qual a UNB que queremos, que leva o nome da nossa chapa. Dito isso, esse nosso formato de gestão é um pouco a síntese, não só do que ouvimos e do que estamos propondo, mas a nossa leitura de que a Universidade de Brasília precisa se reinventar nos seus processos de gestão, não só administrativa, mas gestão acadêmica, né? Gestão dos nossos projetos de pesquisa, de extensão, ou seja, da nossa vida, da razão da nossa existência, né? Para falar no mínimo das 4, né? Ensino, pesquisa, extensão e gestão. É uma gestão que nós estamos nos comprometendo, porque todos os lugares que passamos sempre fizemos isso e tem dado certo. Uma gestão horizontal, uma gestão paritária, onde a gente possa ter a presença das mulheres, mulheres negras, homens, né, dos técnicos administrativos. E eu tenho dito, viu, professora Renice, por onde passamos, não é só tão somente para cumprir as cotas. Isso é um fato, porque cotas é fruto da nossa história, das nossas lutas, né? Mas porque é justo em que uma universidade tão diversa, ela sente à mesa para administrar de forma democrática, repito, horizontal, participativa e equitativa. E uma das propostas que nós temos, né, como você falou, até hoje em dia está sendo repercutida com as outras chapas, né, que é a gestão da arte e cultura na universidade, esporte. A gente entende que a universidade é um ambiente que vai além do ensino somente, do ensino da pesquisa e extensão. Então, é uma comunidade viva, onde é necessário a gente resgatar esse calendário que a universidade teve. Ele foi diminuindo e na pandemia, basicamente, ele acabou. É um calendário de esporte, arte e cultura, né, para trazer vida à universidade, aos 4 campi. Então, você tinha um histórico de eventos na universidade, era um calendário da universidade, integrado com o calendário do GDF. A gente quer resgatar isso com bastante protagonismo dos nossos expoentes aqui internos de música, de artes, de teatro, de cinema. Então, você criar ambientes. São 2 focos, né? Um é para ter os eventos mesmo, para fervilhar, criar esses laços de amizade para o resto da vida. Segundo, é prevenção de saúde, você promove a saúde com esse tipo de atividade, né? Então, uma das formas de você acabar com o adoecimento, prevenir o adoecimento que está acometendo a nossa comunidade, é trabalhar nesses 3 eixos, esporte, arte e cultura, e do outro lado você ocupa os espaços da universidade aumentando a segurança. Então, são ações, iniciativas que têm múltiplos benfeitorias que vão trazer coisas boas para a universidade e para a comunidade acadêmica. Então, esse eixo é muito importante. Quando a gente fala em gestão acadêmica, né, em ciência cidadã, a Fátima fala muito bem disso, a gente fazer essa conexão, né, da academia com a ciência cidadã. A gente trabalhar, né, nessa relação com a comunidade externa local, né, não só aqui das regiões administrativas do DF, mas os municípios da RID, com a região centro-oeste, Brasil e o mundo, para fazer com que a gente volte a ter protagonismo na discussão dos grandes temas nacionais, dos grandes temas internacionais. Na gestão administrativa e governança, a gente quer pautar essa mudança dos sistemas. Então, nós temos sistemas hoje em dia que não atendem a nossa comunidade. Eu posso falar do sistema SIG, que o SIGA é o mais conhecido de todos, que gera mais burocracia. Então, a gente quer simplificar essa gestão administrativa. Ela está gerando sobrecarga de trabalho, tanto para os técnicos como para os professores, o que também está gerando adoecimento. Então, a gente quer simplificar esses processos, desburocratizando e botando muita coisa automatizada, com inteligência artificial nesses temas. Hoje nós temos capacidade, juntando a STI, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação, pessoal da Engenharia de Computação, Engenharia de Software e da FCI, você tem mais de 1.000 pessoas na comunidade acadêmica que trabalham com isso. Então, a gente consegue fazer isso internamente, resolver uma boa parte dessa gestão administrativa e reduzir essa sobrecarga de trabalho. E na governança é uma coisa que eu e a Fátima sempre fizemos, que é trabalhar com o máximo de transparência e governança. As pessoas saberem o que está sendo feito, você ter ética na gestão, você ter transparência na gestão. E por último, Fátima, para poder passar, a gestão da inovação, da tecnologia, a gente tem visto que a universidade tem se omitido nos grandes debates de inovação do país. Eu vou pegar um exemplo simples, a FINEP lançou vários editais da nova industrialização do país no final do ano passado, e a semana passada lançou o edital da inteligência artificial, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. São recursos da FINEP, quer dizer, um braço do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da ordem de 70, juntos, dá mais de quase 80 bilhões de reais. E a universidade não se preparou, não tem um locus, um ponto que reúna a sua comunidade que queira responder a esses editais. Então, falta um pouco de iniciativa, né? Sair do lugar, se colocar
com protagonismo e proatividade para buscar esses recursos e buscar esses projetos para cá. Muito bem, vamos ouvir mais. O que é que vocês querem? Pronto. Obrigada, professor Paulo, professora. Só para a gente situar um pouquinho, né, ouvir um pouquinho também da proposta de vocês, que também era esse o objetivo, que nem todos eles leram a carta, né? Então, professora, eu gostaria de passar, então, para a nossa estudante Karen Calisto. Karen? Vocês me escutam bem? Fui acender a luz, agora ficou... Ah, sim. Querida, você se apresenta, por gentileza, e aí você, por favor, a fala é sua. Obrigada, viu? Perfeito. Boa noite, professoras, professores. Sou Karen Calisto, graduanda de Pedagogia na Faculdade de Educação. Vou apresentar 3 perguntas, então qualquer coisa eu repito, se não tiverem entendido alguma coisa. Então, a primeira pergunta é sobre a questão do ensino. Então, em relação aos PPPs, os projetos político-pedagógicos da universidade, qual o posicionamento de vocês dois sobre a obrigatoriedade da educação para relações étnico-raciais, para todos os cursos de graduação, tendo em vista a determinação legal não cumprida e também a questão dos estudantes negros, indígenas, quilombolas e de demais comunidades tradicionais da UNB. Agora, a segunda pergunta sobre pesquisa, ainda na temática da educação nas relações étnico-raciais, qual o seu projeto de gestão, como o seu projeto de gestão propõe o fortalecimento de grupos de pesquisa, ou também de redes de apoio que promovam a igualdade racial e de gênero? Por fim, sobre o CCN, como vocês preveem fortalecer a infraestrutura desse espaço, como melhores condições de funcionamento, contratação de vigias noturnos, nos 3 turnos, a ampliação do corpo técnico e administrativo e também o apoio de psicólogos, assistentes sociais, a iluminação e infraestrutura mais adequada também para eventos e para o acesso diário. Essas são as 3 perguntas, qualquer coisa, só perguntar. Obrigada, Karen, pelas perguntas. Agradeço aos seus colegas também. Primeiro, em relação à graduação. Não tem como a gente não revisitar os nossos currículos, fazer uma itinerância formativa, onde a questão do letramento racial esteja presente. E, de novo, não falo tão somente porque está por força de lei, tem que fazer. Não é isso. É porque nós temos que imprimir a cultura, e eu digo isso com muita propriedade, Karen, não só porque estamos agora em consulta para ser reitora de vocês, se assim vocês nos derem o voto de confiança, mas porque na minha disciplina de políticas públicas eu discuto as políticas de iniquidades, entre elas população LGBT, população indígena, saúde do trabalhador, população negra, muitos dos colegas, né, do CEAM, né, que estão lá que faz parte, né, do núcleo de estudos também áfrico-brasileiro, né, dão disciplina comigo, a exemplo do professor Nelson. Né? E a gente tem reiteradamente insistido de que, se não discutirmos que termo eu posso usar aqui? Se não enfrentarmos essa questão do racismo estrutural, nós vamos, de novo, ficar devedoras de não fazer esse debate de forma... Eu estou chamando de letramento racial, mas se não colocarmos de forma transversalizada na graduação esta questão do preconceito, né, do racismo estrutural, nós vamos ficar sendo devedores. Isso vale para a graduação, para licenciaturas, isso vale para nossas pesquisas e vale, sobretudo, para nossos projetos de extensão. Eu abro um parênteses para dizer que a gente tem um projeto que se chama Escola Cidadã, onde nós estamos antecipando esse debate, né, do letramento racial para os meninos do ensino médio e do ensino fundamental. Eu coordenei esse projeto com uma série de iniciativas, as jovens mulheres negras na ciência, tem um outro projeto que se chama Poderes Locais, onde a gente identifica as meninas das periferias, meninas e meninos negros, para a gente fazer essa discussão do racismo. Então, elas têm que ser traduzidas da extensão para as pesquisas e, por consequência, fazer esse movimento retroativo, né, para dentro das nossas salas de aula. Né? Então, isso é um compromisso histórico nosso, né? Principalmente não, Paulo, esse é um compromisso nosso, meu, não só das disciplinas, mas precisa ser um compromisso institucional também. Não basta ser um compromisso da professora Fátima, né, porque ela defende, porque ela, né, precisa dar seu contributo no fim do racismo estrutural, mas a Universidade de Brasília tem que pensar isso de forma enquanto instituição.
Quanto à questão da infraestrutura, né, Paulo, você pode ajudar a gente a responder isso aí para as meninas? Nós visitamos lá, né, já 2 vezes o centro e o CCN, e a gente, é uma reclamação, se vocês olharem o nosso material, né, todo o material nosso tem um QR Code, vocês podem acessar, nos 10 eixos tem uma reclamação que faz parte, hoje em dia, da comunidade acadêmica, que é a falta de manutenção dos espaços. Então, não é uma coisa exclusiva do CCN, você tem isso acontecendo no Minhocão e em vários outros prédios. Então, a gente está propondo fazer um plano de manutenção adequado. Hoje em dia, você não tem um sistema de manutenção, né, que repassa a rota de visita, que é necessário para terceirizar daí fazer a manutenção, faz uma rota de visita para ver o que tem que ser consertado. Às vezes a rota de visita demora 6 meses para ir no local ver que tem que uma lâmpada queimada para trocar a lâmpada, né? Então a gente está um sistema que não conversa com os demais sistemas. É fundamental ter um plano de manutenção e um sistema de manutenção que responda a esse plano. E aí você mudar o contrato. No contrato, hoje em dia, ele não é bom para a universidade. Tem vários contratos que a gente quer revisitar. Hoje você tem um novo formato de contratação, que é a Lei 14.133, que substituiu a famigerada Lei 8.666, né, que era de licitações, que ela permite que você faça compras públicas de solução inovadora. Então, você pode lançar desafios e as empresas fazerem propostas inovadoras para responder a esse desafio. A manutenção é a manutenção na universidade, que não é só dos prédios, das edificações, mas dos equipamentos de laboratório, né? Então, você tem especificidades que você precisa de inovação, precisa de ter uma criatividade na prestação desse serviço, para ele ser um serviço ágil e eficiente. Então, a gente está com essa proposta do plano de manutenção e do sistema de manutenção, mas não só isso, também um plano de investimento. Não adianta a gente ter esse patrimônio que a universidade tem, que é um patrimônio em termos de... São mais de 150 edificações nos 4 campi, e você soma com os quase 2.000 imóveis que a universidade tem alugados, né? E você ainda soma os terrenos que estão vazios, a Fazenda Guaripa é um patrimônio muito grande que o Darcy Ribeiro deixou para a UNB. Então, a gente tem que assumir isso com muita responsabilidade para que isso não seja apenas uma fonte de dor de cabeça para o gestor, como a gente tem assistido nos últimos anos. Ele tem que ser uma fonte de soluções para o gestor. Ele ser uma variável nessa equação da gestão administrativa como solução, que faz parte da solução e não faz parte do problema. Então, a gente tem essa proposta bem traduzida, né, de como fazer esses fundos para a gente poder trabalhar na manutenção da infraestrutura. Então, você tem prédios que têm que ser requalificados, vários ambientes que foram abandonados, as pessoas saíram, então vazios, sem uso qualificado, então tem que requalificar. O pessoal usa o termo hoje em dia de retrofit, né? Mas é retrofitar para requalificar o ambiente para ser uso, fazer a manutenção e fazer um plano de investimentos. Não sei se ficou faltando alguma coisa, cara, se você se sentiu contemplado com a resposta. Não, eu acho que sim, assim, em parte sim. Vocês passaram por todos os pontos. Mas só comentar, assim, quando que a gente fala de disciplinas obrigatórias, professora, a gente pensa muito, que eu estou na Faculdade de Educação, então aqui na Faculdade de Educação tem algumas disciplinas como OEB, que é a Organização da Educação Pedagógica Brasileira. Você pode falar um pouquinho mais alto, eu estou lhe ouvindo muito ruim. Desculpe. Não, tudo bem, mas é porque... Agora está me ouvindo? Ou não? Sim, agora melhorou. Melhorou? Tá, Sim. aqui na Faculdade de Educação... Máximo. Agora melhorou. Fala um pouquinho. Melhorou? Tá. Melhorou agora, gente? Sim. Sim? Bom, quando a gente fala em Educação das Relações Raciais, que é a EREA, e a gente fala um pouco, os alunos conversaram, a gente conversou, quando a gente pensa em todos os cursos da universidade ter essa formação, a gente pensou um pouco no modelo aqui da Faculdade de Educação, que tem OEB, didática, e didática e psicologia escolar, que atende todas as licenciaturas, professora, né? Então, mais do que pensar, porque quando a senhora fala em transversalizado, é difícil também, porque uma discussão que a gente faz é que tem que formar os formadores. Os nossos formadores não têm formação para trabalhar com a educação das relações raciais. Então, o que a gente queria provocar a senhora é um pouco nessa compromisso com a EREA como uma disciplina obrigatória. Não aquela forma do pensamento negro contemporâneo que foi mencionado ontem, que é uma disciplina que está pendurada no DEX, e que ela era ministrada por até pessoas muito qualificadas, mas, em sua grande maioria, colaboradores e pessoas, professores substitutos, e que não têm vínculo com a universidade. Então, a gente pensou em alguma coisa sobre código de vagas mesmo, para que essa disciplina fosse ministrada em todos os cursos e que o diálogo se estabelecesse entre o DEG e os núcleos estudantes docentes, nessa perspectiva. Uma outra coisa que o professor coloca em relação à infraestrutura, né, um plano de manutenção,
Na verdade, o CCM, ele existe, né? Eu acho que uma reforma bem drástica. E umas coisas que os alunos falaram é que hoje a gente tem computador, nós temos computadores, nós temos notebooks, mas nós não temos vigia, nós não temos segurança, nós não temos funcionário, tem uma funcionária só. Quando a funcionária não vai, hoje eu tive que correr para abrir, porque a gente está realizando curso de formação. Alunos da pós-graduação estão fazendo formação para os alunos da graduação, que era um sonho antigo que a gente tinha, né? Pela SDH a gente conseguiu desenvolver por meio de editais. Então, eu acho que pensar um pouco, um centro mesmo de Conferência Negra, acho que nesses termos. Só para dar um feedback para a senhora, do que a gente estava entendendo como sendo essa movimentação do CCM como centro mesmo de Conferência Negra do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão, só para esclarecer. Eu acho que é isso, né, gente? Tudo bem, professor? Posso dar uma opinião? Sim, pode, por favor, por favor. Não se encontra ainda escrito no nosso plano, julgo eu, né? Vocês poderiam entrar no plano e colocar essas sugestões para que a gente se sinta... Não, porque Renise, não basta a gente defender que essa questão do letramento, vou chamar esse nome, viu? Letramento racial. Letramento racial. Tudo bem, a gente chama de letramento racial das também. Disciplinas obrigatórias. Eu penso que a gente tem que ser transversal mesmo, nas disciplinas obrigatórias, nas disciplinas optativas, nas disciplinas dos nossos eventos que a gente organiza, está sempre trazendo esse tema, como você bem diz, eu aprendi isso com você também, que não é um problema que se resolve tão somente criando uma secretaria. É simbólico criar uma secretaria, mas também, de igual maneira, é simbólico que essa secretaria tenha investimento. É importante que essa secretaria seja comandada por quem é negro, entende da negritude, que entende da necessidade da diversidade, quem entende da importância da inclusão, por que nós defendemos a inclusão, que tem o princípio da equidade como princípio orientador das nossas ações, mas que dê prioridade. Uma gestão que coloque não tão somente como simbolismo, que é importante, o simbolismo é importante. Olha, criou uma secretaria, estamos dizendo que nós estamos preocupados com essa questão do racismo estrutural, mas é preciso que seja efetivo. Isso é não necessariamente uma crítica, mas uma constatação que eu não sei, viu, Paulo? Sinceramente, se todos que ajudaram a gente a construir a nossa carta de compromisso, está dito desta forma. E por isso que eu peço aos estudantes, entre lá no nosso programa, diga isso de forma firme. A Universidade de Brasília, enquanto não tiver esse debate do racismo estrutural, enquanto não souber acolher os nossos alunos indígenas, enquanto não conseguir acolher a nossa população LGBTQIA+, eu digo isso que faz parte dessa comunidade, nós seguiremos devedores. E, para isso, tem que ser expresso no orçamento. Um dos nossos pontos da Carta Compromisso é o orçamento participativo. E eu fiz essa defesa com o nosso coletivo de quase 328 pessoas que fizeram a síntese dessa Carta-Programa, de dizer o seguinte, o orçamento participativo ele também não é um simbolismo tão somente, ele é uma ação efetiva onde nós vamos priorizar, dentro da Universidade de Brasília, nos próximos 4 anos de gestão, quem é que a gente quer que permaneça na nossa casa, e cada vez mais a gente vai buscar esses meninos na escola do ensino médio fundamental para que eles cheguem aqui com esta consciência. Então, tem que passar da graduação à pesquisa, à extensão, mas a gestão é fundamental. Que sinalize isso. Sim, eu acho que o próximo rol de pergunta caminha por aí, né? Professora, muito obrigada. Eu não vou estender um pouco mais a importância de ter formação para os formadores, porque você não tem como transversalizar uma coisa que as pessoas não sabem. E a Universidade de Brasília ela tem um compromisso com o Distrito Federal inteiro. Então, ela faz formação, uma formação que está capenga nesses temas, mas aí a gente caminha isso para depois, se sobrar um tempinho. Eu vou sem delongas, porque agora a gente vai passar a fala, então, para o estudante. Muito obrigada, viu, Karen? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professora. Para o nosso colega Rafael, por favor, querido. Olá a todos, boa tarde. Tá escutando tranquilo? Ok. Boa tarde, professora, professor, a todos. Eu sou Rafael Oliveira, eu sou graduando de Arquitetura e Urbanismo
E eu vou agora apresentar mais 4 perguntas que são um pouco mais complexas e longas, então qualquer questão que vocês tenham, pode pedir para eu repetir, que eu faço sem problemas. Bem, a primeira pergunta é que gostaríamos de saber sobre qual a proposta da chapa de vocês para ampliação de bolsas para assistência estudantil, bolsas de extensão, e, enfim, sobre a política de cotas e o necessário aumento em relação às bolsas. A segunda questão é que, segundo dados do CAPES, revelam que mais de 50% do corpo docente da pós-graduação no Brasil é feminino, mas esse número cai para menos de 30% nas áreas de exatas. E, além disso, sabemos que a participação de pós-graduandos em projetos de extensão é realmente limitada. Diante disso, quais estratégias vocês propõem para fortalecer a assistência e a permanência de pós-graduandas negras nas áreas de exatas aqui na UNB? E como os projetos de extensão podem ser desenvolvidos para não apenas aumentar essa participação, mas também motivar e apoiar essas estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica aqui na universidade? A terceira questão é que, dada a importância da perspectiva interseccional aqui na gestão, e por sabermos que, com ações afirmativas, o número de estudantes negros, indígenas e quilombolas que ingressam na UNB tem aumentado ao longo dos anos, e que só o ingresso não garante a manutenção desses indivíduos aqui na instituição, quais ações a curto, médio e longo prazo estão presentes no programa da sua candidatura à reitoria para os estudantes da graduação e pós-graduação relacionados à política para estudantes da moradia da casa do estudante, tanto o CEL graduação quanto o de pós-graduação? E, finalmente, a última pergunta é que percebemos que a UNB vem avançando com a criação da Câmara de Direitos Humanos e da Secretaria de Direitos Humanos, e de uma política de direitos humanos, mas quais são realmente as medidas efetivas do programa de vocês para que haja um combate e punição efetiva ao racismo praticado por discentes, docentes ou técnicos no interior da nossa instituição? Muito bem. Nossa, vocês perguntaram, fizeram uma revolução aqui nas 4 perguntas. Primeiro, ampliação das bolsas estudantis, das cotas, né? Isso está escrito no nossa carta compromisso no eixo desde, né, o 1, 2 e o 3, mas em síntese, vamos sim ampliar as bolsas, né, de assistência estudantil, respeitando as cotas, com um calendário de previsibilidade de pagamento nos seus 12 meses, sem nenhuma interrupção, com um canal de comunicação permanente com vocês, que nós estamos chamando de uma mesa de negociação e uma mesa de comunicação. Quanto os 30%, né, que você falou, das áreas exatas, né, na pós-graduação, extensão, e repete aí o final que você falou, que eu não consegui. Qual foi o outro que falou, Paulo? Também não Lê a vi. pergunta, A quinta, segunda Rafael. A A segunda segunda pergunta. sua, que é a nossa quinta, Rafael. Assim, em relação Lê a... a pergunta, lê a pergunta. Eu acho que fica melhor. Eu Lê a refaço pergunta. aqui. Não, acho melhor você ler. Assim, dados do CAPES revelam que mais de 50% do corpo docente de pós-graduação do Brasil é feminino, porém esse número cai a 30% na área de exatas. Exatas. Já entendi, Rafael, desculpe, é que eu não tinha pegado o anterior. Então, precisamos investir, como eu te disse, um dos nossos projetos da Escola Cidadã é identificar esses talentos, né, no ensino médio e no ensino fundamental, para que eles, ao chegarem aqui, a gente possa investir não só na permanência, mas abrir linhas de pesquisas para que essas jovens mulheres negras e negros, né, possam participar dessas pesquisas de forma integrada em várias áreas do conhecimento, no nosso caso, desde a saúde, né, ao encontro com as demais áreas dos saberes da nossa universidade, né? Eu passo depois para você, Paulo, só um comentário final, em relação à 4ª pergunta, se você puder responder a terceira.
que em relação à secretaria, de certa forma, eu já fiz um comentário que eu acho que foi uma grande conquista, de fato, ter essa secretaria dos direitos humanos, mas é importante que a gente reafirme, né, o conselho, que se tenha a formação do conselho de políticas afirmativas, né, essa criação dessa comissão de igualdade racial, né, que a gente possa apoiar aos servidores e estudantes negros, né, de novo, repetindo, né, esses cursos de letramento racial, né, e o compromisso nosso institucional com aporte financeiro para que a secretaria, de fato, ela tenha condições de cumprir, né, sua tarefa, sua missão para a qual ela foi criada, né? Eu acho que, em linhas gerais, são essas as questões nossas, né? Sim. A gente tem no programa, né? Eu peguei para mostrar para vocês as ações afirmativas, 33, né? 34, se vocês olharem na página 33, 34 e 35, tem as ações afirmativas lá. Então, a Fátima já falou por algumas, né? Que a gente pretende transformar a UNB em um exemplo de instituição que valoriza e promove os direitos humanos em todas as dimensões, com arte, cultura e inclusão social, para gerar empatia entre os diferentes grupos. Hein? De novo, esse eixo de esporte, cultura e lazer, para nós, é fundamental e é importantíssimo. E agora, quais são as ações? Se você olhar, nós somos 16 ações bem claras, né, de como fazer ações afirmativas. Então, primeiro, programa de capacitação e sensibilização para docentes, técnicos administrativos e discentes, abordando temas como diversidade, inclusão, equidade de gênero, direitos humanos, para aprimorar a abordagem pedagógica, o atendimento a todas as demandas da comunidade acadêmica. A Fátima já falou, e a gente está falando que essas disciplinas têm que ser de forma transversal, atingindo todos os cursos. Né? 2. Estimular as unidades acadêmicas na criação de disciplinas eletivas ou módulos obrigatórios voltados para o estudo e a reflexão sobre questões de diversidade. 3. Estimular a realização de eventos acadêmicos que abordem os temas relacionados à diversidade e aos direitos humanos. 4. Promover a equidade de gênero na universidade por meio da implementação de políticas que visem a igualdade de oportunidades e o combate a discriminações e estereótipos de gênero. 5. Criar espaços de acolhimento e apoio para estudantes e servidores que sofram com situações de violência, assédio ou discriminação. 6. Realizar campanhas de conscientização e orientação sobre direitos humanos, o respeito à diversidade e a importância do combate a toda forma de discriminação e assédio. A gente tem visto que o assédio, ele foi num debate do Gama, foi a pergunta tanto do Sintifub como da ADUMB. O assédio, ele tem sido uma reclamação de toda a comunidade, um ambiente de assédio, quase que uma cultura de assédio que a universidade hoje em dia tem. Então, como é que a gente vai fazer para prevenir o assédio e para, em ocorrer o assédio, você poder, de forma mais efetiva e mais ágil, fazer a investigação e, no caso necessário, a punição, onde for indicado. Né? Então, 7, estabelecer metas e indicadores para acompanhar e avaliar a efetividade dos programas de ações afirmativas, garantindo revisão e aprimoramento contínuos. 8, estimular a criação de grupos de estudo, coletivos e núcleos de pesquisa voltados para a discussão e a produção de conhecimento sobre questões relacionadas à diversidade. 9, implementar programas de mentoria, e esse a gente acha fundamental, para promover a inclusão e apoiar estudantes e servidores de grupos minoritários. Então, a gente vê que é um sucesso, ele traz muita efetividade os grupos de mentoria. Então, os programas de mentoria têm que ser implementados, têm que ser fortalecidos. E essa história de você ter os estudantes, né, mais antigos cuidando dos mais novos, né, em vez de fazer o trote, fazer essa mentoria, esse acolhimento dos mais novos, é uma ação que tem muita efetividade onde ela é aplicada. 10. Implementar e firmar parcerias com ONGs e instituições que atuam nas defesas dos direitos humanos, tá? Para promover capacitação e projetos colaborativos. 11. Estabelecer espaços permanentes de reflexão e diálogo sobre diversidade e direitos humanos. Então, a gente tem uma série tem uma lista imensa, não vou ler todos aqui, não, mas vocês podem ver na página 33, 34 e 35. Então, a gente tem trabalhado muito com isso. E na questão da permanência, só para finalizar, você tem três ações, né? O acesso, então a gente acha que a universidade foi protagonista em fazer essa inclusão no acesso, mas a gente está devendo muito na permanência e no êxito. Né? Então, a gente tem que ter a permanência de estudantes, ter ações que garantam a permanência, desde a questão de moradia, alimentação, segurança, transporte, mas também o êxito. Então, você tem que ter mobilidade, flexibilidade de mobilidade, para esses alunos poderem sair daqui com êxito, com a sua capacitação finalizada, o seu diploma retirado daqui. Obrigada, professor, professora. Tudo bem, Rafael? Podemos seguir? Só comentar com vocês falam de um conselho, né, de uma comissão de igualdade racial. Aqui na UNB a gente tem o Comitê de Política de Promoção da Igualdade, de promoção das ações afirmativas, que é o COPEA, né, que a Betinha preside.
que trabalha com as cotas na graduação e na pós. Nós temos a COQUEM, que é a coordenação da questão negra, que está vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Também tem a COQUEI, que é a coordenação da questão indígena, a coordenação que trabalha com gênero e sexualidade e coordenação de gênero, né? Nós temos o NEAB, Núcleo dos Afro-Brasileiros, eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o GPEC, e nós temos outros, acredito eu. Então, assim, a gente percebe que, na verdade, a universidade tem essas ações, professora. A questão é que não há vontade política e interesse para, de fato, fomentar e fortalecer, na verdade, criar mecanismos para que esses grupos atuem coletivamente. Que eu acho que é um pouco que a gente está tentando, né? Eu acho que é uma das provocações, muitas, que a gente tem que, de novo, falar, né? É a necessidade de usar também, explorar da melhor forma esse corpo tão qualificado que a gente tem na universidade, né? Só para dizer isso. Bom, a senhora acabou falando agora do grupo de pesquisa, o professor Paulo acabou respondendo, que é a pergunta número 2 que a Karen fez, que é como poderia ter programas pelo DPI, por exemplo, de fortalecimento dos grupos de pesquisa que trabalham com a promoção da igualdade racial e de gênero, porque nós temos na universidade. Né? A gente precisa criar mecanismos de diálogo entre esses grupos. Na verdade, o que vocês estão falando, a gente tem, a gente só não existe uma gestão que vá fazer a intersetorialidade, né? Diferentes setores dialogando, uma discussão transversal da questão de gênero, raça, classe e outras vulnerabilidades, e esse olhar interseccional para quem está na ponta, né? Esse olhar mais cuidadoso, porque a gente trabalha com gestão de políticas públicas de gênero e raça. Então, assim, a gente fica olhando o desperdício que é o UNB, não valorizar os seus próprios quadros. A gente é mais valorizado fora da universidade, muito de nós, do que dentro da própria universidade. Mas é só uma provocação. Nós estamos na mesma sintonia, vamos assim dizer. De fato, quando não há uma decisão política, né, um apoio político institucional, nossas iniciativas, e reconheço que são várias, né, desde, né, as nossas disciplinas, que são, por vezes, atitudes pessoais, vamos dizer assim, né, da sensibilidade e do compromisso que a gente tem por essas pautas, né, por ser nossas histórias de vida, mas tenha certeza, olha, anote aí, não só os alunos, a Karen, o Rafael e a senhora, professora. Na nossa gestão, todas essas iniciativas elas serão fortalecidas e expressa naquilo que é mais importante na administração, porque a decisão política ela também reflete no investimento que a gente faz. Porque quando a gente quer discutir uma agenda de pesquisa, se a gente não entende politicamente que determinados projetos são prioritários e não outros, você também já diz, né, qual é o jeito e o modo que você organiza a gestão pública. Né? Então, veja, você me diz, existe a secretaria, é fato, nós sabemos, fruto das nossas lutas, e você é protagonista nessa. Formação de conselhos de políticas afirmativas, né? Os diversos cursos que perpassam, né, os eventos, os encontros, tudo isso que Paulo mencionou aqui, que foram, a gente não sabe necessariamente quem colocou dentro do nosso programa, mas foram consultas públicas, né? Certamente as pessoas, assim como você e os colegas, os estudantes, né, que identificaram essas questões e colocaram no nosso plano. Mas o que é o diferenciador? Quero que vocês prestem atenção a isso. O diferenciador é quem estará na gestão da Universidade de Brasília por os próximos 4 anos, que vão traduzir essas demandas, as existências delas, numa efetiva condição de que ela realmente seja impulsionada e tome sentido para toda a comunidade. E com toda a deferência e respeito que eu tenho, né, pelo NEAB, eu conheço de perto, você sabe disso, pela secretaria, pelo grupo que está lá conduzindo essa secretaria, mas se a administração não tomar uma posição política e definir, insisto, não só no orçamento, na integração das pesquisas, na transversalidade das nossas disciplinas, nos projetos nossos de extensão e na busca de recursos destinado não só de emendas parlamentares, que é flutuante, a depender do parlamentar que tenha sensibilidade, pode nos emendar. Eu estou falando da nossa matriz, que esteja claro quais são os recursos que vão ser destinados para a política de inclusão e de permanência dos estudantes, que é alimentação, que é transporte, que é a casa universitária. Tudo isso precisa ser traduzido no mundo real. Tudo isso precisa ser dito dentro do nosso orçamento. Por isso que eu tenho insistido com o debate do orçamento participativo.
e as nossas duas colegas, né, têm incorporado essa questão nos planos das propostas delas também, né, e que nos gratifica muito, né? E já tem nesse processo de consulta, Renise e os demais, fruto dos nossos debates, né, e fruto das nossas visitas nas unidades, né, de ter tornado cada vez mais público as reivindicações que nós colocamos aqui, que já tem tido resultado. Por exemplo, nossos colegas professores, eles são 3 para 1 técnico administrativo, e nós demarcamos que seria uma política de equidade para ter acesso à moradia, 1 a 1, e com prioridade da população negra. Já foi aprovado no CAD. De igual maneira, a agenda das mulheres. A agenda das mulheres de ter não só creche, mas ter definido que tenha prioridade para as mulheres negras, para os meninos negros, e que tenham acesso à creche, que tenham espaço de amamentação, que tenham espaço de contraturno, já foi aprovado no CAD. Ou seja, a nossa candidatura, esse momento de consulta, né, as propostas que estão na nossa carta compromisso, já estão surtindo efeito, mas tem um ponto e vírgula aí que nós precisamos prestar atenção. Serão sustentadas? Serão feitas, serão transformadas em políticas públicas dentro da instituição efetivas? De novo, insisto, traduzido no recurso a ser destinado na matriz, porque é um recurso estável, permanente, vamos chamar assim, ou em todos os recursos que nós vamos buscar, não só de emendas parlamentares, mas nas buscas dos nossos editais, serão colocados nos nossos editais internos, vamos pautar a FAPDF, vamos pautar a CAPES, vamos pautar o CNPq nessa agenda estruturante? Tudo isso são perguntas que, se vocês me fizerem agora, eu certamente só direi do nosso compromisso. Mas, a depender de quem ganhe, isso pode ter flutuação. A nossa agenda pode seguir ainda incompleta, puxando a régua para baixo. E você sabe disso, como uma grande defensora dessas políticas de inclusão social. E uma coisa que a gente tem falado, né, Renise, é a questão de aproveitar o que a gente tem de inteligência interna nos 4 campi. Nós somos uma comunidade de 60 mil pessoas. Então, você tem vários tipos de conhecimentos e saberes dentro da universidade que podem ser aproveitados em favor da própria universidade. Então, o exemplo que eu dei da STI, se usar o pessoal da STI para fazer os cursos, né, para você fazer os sistemas aqui do SIGA e mudar os sistemas da universidade, você tem várias possibilidades de usar a inteligência interna, você pode fazer editais internos para essas pessoas poderem se prontificar a participar dessas ações necessárias dentro da universidade. Então, a nossa proposta, quando a gente fala em gestão horizontal, é isso, é você trazer as pessoas para fazer gestão junto conosco. Né? A gente é muito contra, né? E a história de vida, que eu falo, a biografia é tão importante quanto o currículo, né? A gente, na nossa história de vida, eu e a Fátima, nós não somos favoráveis a um círculo de iluminados que determina os destinos de um grupo, porque são mais inteligentes, porque têm ideias melhores, e quem pensa diferente está errado. Né? A gente entende, a gente tem falado que a nossa universidade cabe à universidade de todo mundo. Então, temos que trazer essas pessoas para dar a oportunidade delas apresentarem essas propostas e a oportunidade delas poderem desenvolver e implementar as propostas. Então, está faltando um pouco desse diálogo. Onde nós temos ido, as pessoas têm reclamado muito dessa falta de escuta ativa, né? Dessa falta de participação ativa. Então, você tem hoje em dia, cada vez mais, os conselhos superiores trabalhando com um verniz de democracia, onde as decisões já vêm tomadas, com pareceres que foram feitos de uma comissão, né? Esse é o modelo da universidade, mas quando chega no Conselho Superior, você tem que votar porque já está em cima da hora, ou porque a maioria já decidiu, né? Que a maioria inclui os decanos da alta administração, isso acaba não sendo discutido. O exemplo mais básico, vamos pegar o auditório da aula magna, que vai ser construído, né? A proposta, né, nesse ano que vem. É um auditório entre a biblioteca e o minhocão ali. É um auditório para 1.500 pessoas, vai ser utilizado uma vez por semestre. Custa 120 milhões de reais. Será que isso é prioridade na nossa universidade, com tantas deficiências de manutenção, não só no CCN? Né? Será que a gente não tem formas melhores de pensar em como utilizar esse recurso aqui dentro, que é um recurso vultoso? Tem um centro integrado de saúde na Ceilândia, a Faculdade de Ceilândia, que quer implementar, que vai fazer não só pesquisa em ensino, mas também... Casa universitária, tanto da graduação quanto da pós-graduação, Rafael, que está caindo aos pedaços. Não foi dito por nós. Nós fizemos várias rodas de conversa com eles, e eles não se sentem protegidos na casa universitária. Não tem no fim de semana o transporte. O intercâmbio acabou.
Como é que a gente diz que é importante descentralizar a nossa universidade? E defendemos, se queremos, defendendo sim. Queremos o nosso povo aqui dentro. Mas precisamos criar condição para isso. Na hora do ajuste fiscal, a gente aperta no lugar que é vital para permanecer os nossos alunos. É sintomático de que nós temos entre 30% a 50%, a depender da variação dos cursos, que os nossos alunos estão indo embora. Quer dizer, todo o esforço e luta que a gente tem de trazer os alunos para aqui para dentro, e quando chega, eles não se sentem pertencendo, eles não ficam, eles não têm motivação para ficar. Então, isso faz toda a diferença para nós. Eu vivi de uma casa universitária na UFPB, eu vivi de restaurantes universitários na UFPB, e sei que sem eles eu não ficaria. E não digo isso porque, na época, a Universidade Federal da Paraíba sequer tinha essa imaginação de levarmos todas nós, as filhas da classe trabalhadora, né, lá para dentro. Era quase que, não vou dizer que foi mérito pessoal, né, mas a gente empurrou a porta para entrar. Agora não. Nós temos que ter orgulho da UNB. Nós somos as primeiras a dizer que os negros têm que colorir essa casa. Nós dissemos que os filhos da periferia, nós dissemos que os meninos do ensino público têm que estar aqui conosco, mas nós temos que dizer, de igual maneira, que eles precisam morar com dignidade, que eles precisam se deslocar com dignidade, que eles precisam se alimentar com dignidade. E eu tenho dito sempre isso na minha sala de aula e repito agora. Como é que a gente tem uma fazenda, Renise, e a gente não consegue produzir alimento para esses meninos no fim de semana na casa universitária e durante a semana com alimentos, inclusive orgânicos? São 5.000 hectares. O Daci não deixou isso para ser um latifúndio sem produtividade. Ele deixou para a gente produzir alimentos, sim, e alimentar a nossa gente, que a gente traz aqui para dentro. Então, a política estudantil não é somente uma ação. Trazê-los para cá e trazê-las para cá é importantíssimo. Manter-se aqui, com o sentido de pertencimento, insisto, com o desejo de ficar aqui e concluir seus cursos. Faço mais um pé de página. Quando dirigi aqui a faculdade, no ato da diplomação, Rafael, eu ouvia muito as mães dizerem, professor, hoje é um dia de festa, mas está faltando a alegria da empregabilidade. A universidade não pode fazer nada? Pode. Nós temos que discutir, sim, esse novo mundo do trabalho, como é que ele está sendo reestruturado, quais são as profissões que a gente tem que ajudar a formar, como é que a gente vai ajudar a formar. Então, tudo isso são problemas complexos, é bem verdade, mas nós precisamos prestar atenção agora. Agora, o tempo não nos espera. É por isso, vocês não me perguntaram, mas eu digo, vocês terem uma filha de uma empregada doméstica, vocês terem uma mulher da comunidade LGBT, vocês terem uma professora que defende a saúde pública desde a sua origem, vai facilitar enormemente essa defesa das nossas pautas que foram esquecidas e das nossas bandeiras que, por vezes, foram amarradas ou deixaram a meio palco. Chegou a hora da gente hastear no ponto mais alto, que eu chamo da civilidade humana. Essa é a professora Fátima, em companhia não é tão somente do professor Paulo Celso. Por que a gente foi buscar Paulo na FT? Vocês também não perguntaram, eu vou dizer. Vocês não perguntaram, eu vou dizer. Porque nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Não precisarmos nos deparar com a pandemia e ser pego de surpresa, não só nós, o mundo inteiro, mas, por sorte, o Brasil tem o SUS, nosso maior patrimônio, né? Mas é uma revolução que não tem volta. Se não tem volta, nós precisamos colocar serviço nosso, a serviço da humanidade. De igual maneira, a questão ambiental. Se nós temos crises climáticas, a Universidade de Brasília não pode fazer de conta que o assunto não é com ela. Não pode, a cada vez, né, que vem chuva, colocar a culpa na natureza e todo o nosso patrimônio descer de água abaixo. Assim na casa universitária da graduação, assim na pós-graduação, mas assim é no ICC, um dos maiores, de novo, o maior patrimônio nosso. Então, eu preciso cuidar. E é isso que eu e Paulo estamos nos colocando à disposição de vocês, né? Eu não sei se vocês ainda têm mais questões. Sim, vamos ver se os meninos têm mais alguma coisa. Só fico meio assim do CIGAR, que agora que a gente está começando a se adaptar com o CIGAR, e aí toda a gestão que entra muda tudo. E essa questão da evasão, eu acho que a só foi muito gentil agora com essa vinculação entre o pensar na pandemia e pensar no nosso sistema único de saúde. E também entender a UNB no contexto da evasão, no contexto de evasão nacional também. E o Darcy Ribeiro e o Aris Teixeira, eles deixaram um patrimônio territorial muito grande, mas muitas construções são também, não vamos jogar fora a água da bacia com a criança, né?
Eu acho que as gestões anteriores, elas merecem o nosso respeito pelo trabalho que realizaram, e nós estamos aqui para desejar que a gente avance cada vez mais. A senhora tem super razão, eu agradeço muito. Muito bom ouvir a senhora e o professor Paulo. E eu vou passar para os meninos, pode ser, professor? Alguém gostaria de fazer uma pergunta final? Nós estamos 18h41, a professora disse que tem que sair às 19 horas, acho que no máximo 19 horas, né? Então, por favor, posso passar? Tudo bem, professora? Não, mas antes de passar para os meninos, só um comentário em relação com certeza, desculpa, professora, com certeza, me desculpe. Levanta a mão quem quiser, gente. Levanta. Não, é só um pequeno comentário, se você me permitir, com todo respeito à sua fala. Você me conhece perfeitamente. Não penso a Universidade de Brasília como uma cidade do interior, né, embora seja municipalista, por princípio. Sempre digo em todos os lugares que precisamos reconhecer não só os talentos, mas toda a nossa evolução nesses 62 anos, né, caminhando aí para os 63, mas a gente não pode perder de vista de nos autoavaliarmos. Nós não podemos perder de vista de ter a grandeza de olhar nossas lacunas, que não são lacunas de uma gestão A, B ou C, são lacunas processuais. Quem não viu a professora Fátima, e não quero personalizar, eu sou um ser político, na praça pública, brigando contra a emenda constitucional 95. Lá estou eu nos palanques, mas também estou no Congresso Nacional, mas também me alio com a deputada Luiz Erundina, não porque é do meu partido, me alio com todos o grupo do, vamos chamar assim, do campo progressista, para barrar e dizer a máxima que a gente sempre disse, a professora, tira a mão da Universidade de Brasília. Mas se nós não tivermos a grandeza, não só nesse período de consulta, mas de olharmos a Universidade de Brasília para os próximos, vamos fazer um curtíssimo prazo aí, porque para mim 30 anos é curto prazo. A USP se preparou para comemorar o seu centenário, a Unicamp se preparou, todas as universidades de grandeza, igual, tanto quanto a nossa, se prepara para o futuro. Então, neste momento de consulta, ou a gente compreende de que fizemos muito e é verdade, ou eu estou aqui, você está aí, né? Os nossos alunos estão aqui, a Karen, todos eles que estão nessa sala, né? E nós passaríamos metade da nossa fala aqui falando da grandeza dos talentos que a gente tem na Universidade de Brasília, mas também a gente tem que compreender que chegou a hora de não deixar que esses talentos saiam de perto de nós. Não é razoável falarmos que entra 100 técnicos administrativos, Karen, e 70 vai embora. Tem algo errado. Tem algo errado, nós precisamos prestar atenção. Não é razoável que tenha colegas professores que entram aqui, mas já entra de costa para ir embora, porque a gente não garante que ele permaneça e abra um pé de página. Eu fiz meu pós-doutorado no Canadá e as propostas que eles fazem, para quem se encanta com o mundo do capitalismo, fica por lá. Eu que disse, não, meu Brasil precisa de mim, eu vou voltar. Meu lugar é na Universidade de Brasília, ali é o meu canto, eu vou lá botar lá, eu vou disputar as coisas lá, eu vou pelejar lá. Então, temos que ter a grandeza de reconhecermos que fizemos muito, que somos grandes, já estamos indo, mas que precisamos fazer mais. Agora, tem outra grandeza que eu desafio vocês aqui, especialmente a nossa comunidade, desse lugar eu falo, que é, por que perder a oportunidade com uma gestão cada vez morna? Por que criar uma ilusão de que nós estamos sendo os melhores do mundo? Por que a gente esconde, não deixa que a comunidade veja, por exemplo, um colega seu se suicidou. Ele se suicidou. Teve um suicídio lá na faculdade de arquitetura e urbanismo. E a comunidade sequer soube. Quando dirigi esta faculdade aqui, eu chamei a Organização Pan-Americana de Saúde, eu chamei o Ministério da Saúde, eu chamei o DF e dissemos, vamos falar sobre suicídio, sim. Porque nós precisamos prevenir, precisamos cuidar dessas pessoas. Porque quando a pessoa escolhe a Biblioteca Central para se atirar de lá, Mayara, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o Darcy disse para a gente que a biblioteca é o centro do saber, é o lugar do encontro, é o lugar da gente produzir ciência e conhecimento, é o lugar da gente ter a cabeça livre para pensar e estudar. E um aluno vai lá e se atira contra a sua própria vida, nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Quando a gente faz um aumento de restaurante, que está de R$ 2,50 e passa para R$ 6,10, quando nós temos uma grande fazenda de produção de alimento orgânico, que pode fazer parceria com a agricultura familiar, que pode fazer parceria com a cozinha solidária,
e agricultura familiar, eu aprendi com Margarida Alves, na Paraíba, ainda como vocês, bebê. Ainda quando vocês cantaram na graduação de enfermagem. Por que não faz? Faz contrato. Aí isso sim é uma privatização silenciosa. E a gente tem que prestar atenção. Tem gente com a mão levantada aí, Renise. Maíra, por favor. Maíra. Professora, muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Maíra, por gentileza, e depois a gente passa para cá. Desculpa, gente. Tá bom. Boa noite. Queria agradecer, né? Esse momento foi de grande aprendizado. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas. Né, a senhora falou, né, no seu programa que tem a política para mães, né? Para mulheres mães. Eu queria que a senhora explicasse mais um pouco quais seriam os pontos da sua quarta programa. E também queria saber, porque a UNB, eu como aluna 40+, a UNB recentemente abriu um vestibular para pessoas idosas, né? Algo bem inovador, assim, né? E relacionado ao Brasil. Eu queria saber se na sua carta programa prevê alguma política para esse público e também se na perspectiva que a senhora, né, apontou algumas questões sobre as mulheres mães, se tem alguma política de recorte interseccional. Eu sei que a senhora falou a questão da empregabilidade, né? Que foi um debate que a senhora falou. Eu queria que se a senhora pudesse explanar mais um pouco, né? Se você pudesse explanar mais um pouco sobre esses pontos. Você pode enquanto eu vou para outro? Olha, eu vou pedir licença. O Paulo está aqui, ele vai ler atentamente a proposta das mães, né, cuidadoras da UNB, que está na página do nosso programa 53 a 54. De novo, viu, mas não saiu da nossa cabeça. Nós fizemos várias reuniões com um grupo de mulheres, grupos de mães, né, que registraram, no nosso caso aqui, a gente fez uma síntese de 16 questões. Eu vou pedir ao professor Paulo, né, porque eu vou ter que entrar já na outra reunião para que ele possa, se não ler na íntegra, né, fazer uma síntese. Faço uma síntese. Olha, muito obrigada, viu, Renise, pela oportunidade. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos, viu, sua gentileza, cuidado, carinho e respeito. Mas eu espero que vocês venham com a gente. A gente se dê essa oportunidade de trabalharmos juntas na administração com as prioridades que nós estamos lutando há décadas. Nosso objetivo é proporcionar escuta para que os estudantes façam a melhor decisão. Tem que participar, tem que participar. Professor, você se importa se a Kátia já fazer a pergunta também, que a senhora ouve as duas? Não, por favor, já faz a pergunta. Deixa eu só passar a palavra para a professora. A Kátia já está saindo? Então, pronto. Pode ser, Kátia? Aí você faz a sua pergunta, ele responde e a gente encerra? Pode ser, professor? Pode ser. Tá bom, obrigada. Por favor, Kátia. Alguém mais que quer responder, levanta a mão. Eu sou mestranda do curso do Departamento de Ciência de Informação. Eu agradecer a oportunidade do debate, da participação da candidata e do vice. É muito importante estarmos nesse momento para discutirmos as propostas e até acrescentarmos pontos que achamos importantes. O último ponto que a professora Fátima falou foi sobre a questão da saúde, né? E aqui tocou no ponto do suicídio. Sim. E durante o tempo que eu estou na graduação, que eu me formei na museologia aqui e passei para a pós-graduação, uma das demandas dos estudantes, tanto da assistência estudantil como estudante como um todo, era a existência de um posto de saúde na UNB. São milhares de pessoas, professores, estudantes e técnicos, e nós, estudantes, não somos nem atendidos no hospital universitário da instituição. Por exemplo, da Colina, tem que ir lá para a quadra 216 e a graduação para a Vila Planalto. Então, assim, é uma universidade que tem toda a estrutura, tem departamentos de medicina, de saúde coletiva, mas, nesse quesito, não há uma lacuna, porque seria importante que existisse um posto de saúde em que tivesse atendimento psicológico, atendimento médico, porque para que a gente se mantenha na instituição é necessário, principalmente as pessoas que não moram em Brasília, que vieram para cá, como no caso, e até estudantes que vieram de fora do país, né?
eles ficam muitas vezes desamparados, porque não sabem como é a estrutura daqui, até reconhecer, já se passaram o tempo de formação e não foram atendidos. No meu caso, quando eu precisei ser atendido em saúde mental, foi muito tempo até obter auxílio, né? E do segundo ponto que eu gostaria de falar sobre a participação, e muitas das demandas que a gente obteve e conseguiu foi em relação à participação estudantil com conferências. Uma conferência estudantil em que houvesse a participação de estudantes, professores e técnicos, para a gente discutir as demandas e os problemas para que haja uma mudança e realmente a universidade ela possa, de fato, ela ser inclusiva, porque muitas vezes a UNB, como a professora falou, ela fica muito na teoria, ela não chega a colocar na prática esse processo democrático que ela tanto divulga e dissemina. Isso, como a professora Renise bem pontuou, não é uma questão da gestão atual, mas é uma questão de todas as gestões, da estrutura mesmo da universidade, uma estrutura do racismo estrutural que ainda faz parte da universidade. E um terceiro ponto que eu fico me questionando em relação a orçamento, porque todas as vezes que nós discutimos sobre orçamento, e a gente vai falar sobre o CAD, principalmente quando a gente fala das reformas que devem ser feitas na CEL-graduação, CEL pós-graduação, ou então novos prédios, a gente esbarra no orçamento. Quando a gente pediu e solicitou também que os estudantes que moram na pós e na graduação não precisassem pagar a taxa de moradia, vamos dizer que é um valor irrisório, que poderia ser retirado, porque tem muitos estudantes que nem bolsa tem para se manter na universidade, principalmente da pós, e nos esbarramos na questão do orçamento. Muitas vezes, quando a gente fala sobre bolsas, aumentar o número de bolsas, o valor de bolsas, nós esbarramos na questão orçamentária. Então, eu queria que o senhor pudesse explanar um pouco sobre de onde virão esses recursos orçamentários, até, no caso, manutenção de prédios, por exemplo, Centro de Convivência Negra, porque o Centro de Convivência atualmente ele não é estrutura que possa receber de forma acolhedora a população negra. Apesar de a gestão atual, né, que está no Centro de Convivência Negra, a Secretaria de Direitos Humanos, fazer um trabalho excelente eu acho que eu nunca vi o Centro de Convivência estar tão ativo e atendendo tantas as nossas expectativas, mas fica aquele processo. E as próximas gestões? Como vão tratar a população negra? Porque eu acho que foi o único momento que eu vi realmente o CCN nos dando voz e nos apoiando, nos acolhendo. Eu já fui programa de atitude e muitas vezes eu vi o programa e o CCN ser abandonado. Então, acho que não considero que algumas atividades elas devem ser mantidas nas próximas gestões para que elas não morram e também para que a população negra que está entrando na universidade ela seja bem acolhida e se mantenha, porque não é só bolsa. Abrir é uma reparação, mas só isso não faz com que a gente se mantenha na universidade. São N quesitos, ainda passando em Brasília, aluguel, alimentação, tudo isso é um custo muito grande, muitas vezes a gente acaba abandonando, principalmente estudantes que estão em situação de rua, quando chegam aqui na universidade, muitas vezes eles são atacados violentamente e acabam abandonando o curso ou então cometendo suicídio. E é isso que eu gostaria de pontuar. Obrigada. Obrigada, Kátia. Eu passo a palavra ao professor Paulo, a quem já agradeço também. Eu agradeço demais a oportunidade, a Fátima já está na outra agenda, eu estou aqui para conduzir com vocês esse finalzinho aqui da conversa.
Mas, como a gente falou, no nosso plano tem as ações, né? Então, vou falar uma de cada vez, tá? Então, as ações das mães cuidadoras, a professora Fátima, quando foi diretora da Faculdade de Saúde, ela implantou ações lá que podem parecer singelas, mas são ações efetivas, que fizeram com que ela ganhasse o prêmio de Faculdade Promotora de Saúde da OPAS, né? Outras instituições estão copiando o modelo, mas a própria UNB não copiou o modelo da Faculdade de Saúde. Ações simples, como sala de amamentação. Perguntaram aqui, um dos modelos que a gente quer trazer é a sala de amamentação com espaço para as crianças poderem ficar, né, num primeiro momento, numa situação rápida, ou o companheiro ou a companheira está ali acompanhando, né, mas que tenha tranquilidade para ficar nessa sala. Tem lá na Faculdade de Saúde, vocês podem visitar, né? Você tem a possibilidade de você ter creches. A creche está sendo construída dentro da UNB, não vai atender a UNB, ela vai atender o GDF. E não teve nenhum acordo feito para reservar vagas para a UNB. Então, não vai resolver o nosso problema aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos, de 1 ano e de 4 anos, né? E a gente não vai ter essa solução para a gente aqui no campus. Então, a gente vai, mais uma vez, não houve uma negociação protagonista ao ceder o terreno para o GDF, fazer a obra com emenda parlamentar, não teve uma ação protagonista de garantir uma reserva de vagas para a gente, né? Mas, então, é uma ideia que a gente tem, trazer espaços de convivência com criança nas várias unidades. Você tiver que um dia trazer seu filho para o trabalho, que acontece, né, de vez em quando, você tem um local para poder o seu filho ficar e ter um programa de contraturno, né, nesses locais. Então, já tem experiências na Faculdade Planaltina nesse sentido, e na Faculdade de Pedagogia. Então, a gente consegue trabalhar com essas ações. Tá? Você ter aqui... garantir que estudantes grávidos ou com filhos pequenos possam permanecer na residência estudantil pelo menos 1 ano após o nascimento da criança. Promover programas de projetos educativos de contraturno para filhos de servidoras e técnicos administrativos, docentes e estudantes. Acolher reclamações de assédio materno, realizar as orientações cabíveis. Tem um grande número, a gente teve uma reunião com um grupo de mães em WhatsApp, né? E tem uma grande reclamação do assédio materno, uma questão que quase não é falada na universidade, né? Então, ter esses espaços infantis em todo lugar. Garantir o acesso ao restante universitário para os filhos de servidores e estudantes com valor subsidiado também pela UNB. Permitir que estudantes utilizem as salas de apoio durante os horários de aula sem prejuízo da frequência, e se tiver o atestado, abonar as faltas. Então, tem um conjunto, estimular roda de conversa e apoio psicossocial às mães, realizar pesquisas sobre condições de vida e trabalho das mães da universidade. Então, a gente tem um conjunto, são 16 ações bem claras nesse conjunto de atendimento às mães e cuidadores aqui na Universidade de Brasília. Quando você falou, o último falou um pouquinho da questão do HUB, né, da falta de apoio, quando a gente fala em política de moradia, tem uma política de moradia para a casa do estudante ter uma expansão dela com melhores condições, e a casa do estudante da pós-graduação também. A gente fala da política de saúde. É um absurdo, nós temos o HUB, que é o Hospital Universitário. Quando foi feito o contrato com o OBSER, nós passamos o hospital, a gestão do hospital para o OBSER, mas também faltou protagonismo nessa discussão. Basicamente, todos os hospitais universitários que eu conheço no Brasil fazem atendimento ambulatorial e fazem atendimento prioritário da comunidade acadêmica, a que servem. E a gente não tem isso aqui no HUB. Por exemplo, se uma enfermeira do HUB passar mal no HUB, ela tem que chamar o SAMU, para o SAMU pegar ela dentro do HUB e levar para o H-RAM. Olha que absurdo essa situação. Ela parece até fora da realidade, né? Então, a gente fazer esse planejamento do HUB voltar a atender, já atendeu no passado a comunidade acadêmica, professores, técnicos, estudantes, com prioridade no atendimento nessa fila, né? Então, você tem isso com o acidente do trabalho aqui dentro, nós todos trabalhamos na universidade, então você fazer essa negociação. Mas também pensar numa política de saúde, não só de prevenção, né, como eu já falei aqui, esporte, cultura e lazer, mas você tem uma política de saúde mesmo, facilitando o acesso a plano de saúde, o acesso às ações de saúde que a universidade tem. Então, nós falamos aqui do Centro Integrado de Saúde na Ceilândia, na Faculdade da Ceilândia, construir muito mais barato do que a nossa... São menos de 15 milhões de reais, se eu não me engano, muito mais barato do que fazer aqui o auditório da aula magna. Então, a gente tem ações previstas para poder usar esse recurso. Você perguntou de onde vem o recurso. Eu e a Fátima temos um histórico de captação de recursos. Então, nós somos eficientes em fazer captação de prospecção de recursos e captação de recursos, no âmbito público, no âmbito privado, né? Então, a gente sabe que a universidade é pública, não estamos aqui privatizando a universidade, não é isso? É fazer parcerias público-privadas e trazer para cá o que tiver de melhor para a universidade, o que for beneficiar a universidade e a sua comunidade acadêmica vai ser bom. Eu sempre dou o exemplo da Fazenda Água Limpa, uma fazenda de 5 mil hectares. Se você fizer um projeto de crédito de carbono na Fazenda Água Limpa, você pode tirar ali algumas dezenas de milhões de reais por ano de recurso. Se você trata melhor o seu patrimônio, nós temos um patrimônio enorme, você consegue, não é para ser rentista na colina, não é isso, mas você consegue dar a manutenção adequada nos prédios,
valorizar o seu patrimônio e ainda tirar alguma receita disso, né? Então, o patrimônio está a 207 norte, são 10 projeções de prédio, que são todas da UNB, a 901 sul, que é como se fosse um espelho do Brasil 21, a beira do lago todinha aqui atrás do CO é nossa. A gente pode fazer um projeto para ver como usar melhor esse patrimônio que é da universidade, foi pensado para a universidade ter sustentabilidade. Então, a gente não pensa em nenhuma ação que não seja sustentável. Tem como buscar recursos para ações específicas que a gente fala de investimento. A gente pode buscar recursos de emenda, pode buscar parceiros externos. Agora, para o recurso de operação, né, de manutenção, que a gente acha que é fundamental ter a manutenção, ser dentro da matriz. Você não pode botar que o recurso da manutenção dependa de uma emenda parlamentar. E aí é disputar o orçamento lá na LOAS, e aqui dentro você botar essas prioridades do orçamento no nosso plano, que a gente está chamando de orçamento participativo, a experiência que a Fátima exerceu em São Paulo, exerceu em Porto Alegre, eu já participei, então trazer para cá um orçamento participativo. E a última ideia que a gente tem, também está na nossa proposta, é a primeira ação que a gente quer fazer, porque tem uma pergunta que fizeram, não sei onde foi, numa entrevista perguntaram para a gente, qual a primeira ação que vocês vão fazer quando assumirem aqui? É fazer um congresso, né? É chamar toda a comunidade para discutir, né, o novo modelo de gestão, como é que a gente pode mudar a universidade, como é que a gente pode fazer essas ações serem implementadas num grande congresso para ser toda a comunidade ouvida. Então, isso faz parte do nosso projeto, e a partir desse congresso fazer orçamento participativo e ser feito isso todo ano, né? Não é um modelo fácil, é um modelo que dá trabalho, mas o resultado é muito bom. Gente, infelizmente eu vou ter que sair, então agora já abriram a porta umas 5 vezes para mim aqui. Bom, professor, eu acho que foi muito boa a resposta do senhor. Eu acho que nos atendeu perfeitamente. Assim, o que nós queríamos era ouvir vocês, as propostas de vocês, o compromisso de vocês com a instituição, e vocês demonstraram o que vocês, para que vocês vierem, qual é o programa de vocês, as propostas de vocês. Eu acho que a gente pode encerrar, já são 19h03, a gente cumpriu o horário. E agradecemos muito, então, também ao senhor e à professora Fátima por estarem aqui conosco. Tudo bem, jovens? Muita oportunidade de estar aqui com vocês. A gente está aberto. Se vocês forem no nosso Instagram, Fátima Souza, ou então PCR Gomes, né? Vocês têm uma caixa de diálogo lá em cima, podem perguntar lá. A gente tem respondido a cada 2, 3 dias perguntas específicas, a gente grava vídeos ou podcast sobre isso. No nosso Instagram, se você olhar no nosso material, sempre tem um QR Code, vocês podem achar esses podcasts, esses vídeos lá, com vários pontos que foram falados aqui. Mas eu vou lembrar uma coisa para vocês. Vocês têm 3 chapas. 2 chapas representam a continuidade, uma continuidade completa e uma meia continuidade. E uma terceira chapa, que é a nossa, ela é 100% oposição. Nós nunca fizemos parte dessa gestão. Estamos aí propondo mudança, alternância no poder, oxigenação das ideias. Então, quem não está satisfeito, a gente imagina que a melhor chapa é a nossa. Quem está satisfeito, que é legítimo, está satisfeito, tem que votar na chapa da continuidade ou da meia continuidade. Agora, quem está insatisfeito, a gente acha que a nossa chapa tem a melhor proposta e a gente conta com vocês para fazer essa mudança que a universidade está precisando. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Obrigada, professor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, obrigada, Rafael, Kátia, Ana Cecília, Osniel, as pessoas que estiveram aqui saíram, Maíra, Karen. Muito obrigada, viu, professor?